o versículo de número 36. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Vamos ler até os 50. Todos encontraram? Diga amém. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele, Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porém, esta mulher regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Somente até aqui. Amém. Glórias a Deus. Jesus sempre foi confrontado. E como hoje, naquela época existia várias classes de fariseus. Fariseus, ou melhor, de judeus. Como se fossem cristãos, né? E tem vários grupos. Tinha 4 principais. O principal era os fariseus, era o mais forte. Depois vinha acompanhado dos saduceus. Depois essênios e os zelotes. Cada um acreditava no Deus de Israel, porém em alguns detalhes diferentes, em algumas questões diferentes. E esse povo sempre tentava colocar Jesus Cristo em uma posição que ele errasse, normalmente procurando matá-lo, apedrejá-lo, falar que ele blasfemou. E Jesus, ele sempre onde ele colocou o pé dele, nunca foi sem propósito. Jesus nunca estava em uma festa por estar. Você vê quando ele estava em Caná da Galileia, que dizemos que é o primeiro milagre que ele fez, que ele estava, e quando a mãe dele veio falar que o vinho tinha acabado, e ali ele fez, né, a transformação da água em vinho. Mas ali tipifica tanta coisa que está por trás dessas letras, onde Jesus estava. Se você vê no texto onde ele estava, porque o casamento tinha o primeiro, o segundo, pelo menos 3 patamares à festa. Primeiro, os parentes, os mais abastecidos, mais ricos, e aqueles que eram mais chegados à família. O segundo era um grupo que já não era tão assim. E o terceiro era só para aqueles que não tinham como deixar sem convidar. Jesus estava no terceiro. Mas quando acabou o vinho,
tiveram que ir lá atrás de Jesus. Sempre ele teve um porquê. Sempre ele não caminhava sem um porquê. Ele, certa vez, indo para uma festa, uma das mais importantes de Jerusalém, existia uma porta chamada Porta das Ovelhas, no templo. E Jesus, caminhando, todos foram para a porta principal. Ele, com seus discípulos, foi atrás do templo, onde tinha a Porta das Ovelhas. Ali tinha um tanque chamado Betesda, que disse o texto que de tempos em tempos descia um anjo e agitava as águas. Na verdade, a Bíblia não atesta que isso acontecia, mas isso é o que diziam que acontecia. E ele conversou com um paralítico, ou seja, a entrada que ele foi, pelo lado que ele foi, tinha um porquê. Ele não simplesmente foi para aquele lado. É porque tinha um paralítico ali que 38 anos estava colocado ali. Quando você entende, você vê que uma criança que é chamado de anátema em Israel, ele é levado para um lugar desse com 2 a 6 anos de idade, mais ou menos, e é colocado lá. São crianças com defeito, com problema, e é tido como anátema, a maldição. É a maldição de Deus dentro da casa. Esse era um conceito, um entendimento. E eles tiravam de dentro da casa, e o sacerdote lá fazia um ritual de purificação na casa, para aquela maldição sair. E os pais levavam essas crianças, e as viúvas e outros povos iam lá dar pão, alguma coisa para eles. Imagine esse ambiente como que era. É o que o povo entendia. E Jesus passou lá e perguntou para ele: e aí, você quer? O que você quer? Ele começou a contar a história que o anjo descia, ninguém levava ele, por isso que ele não era sarado. Jesus falou: ok, mas o que você quer? Ser sarado? Levanta e anda. Ele sempre teve um porquê. Jesus caminhando, ele teve uma pessoa até abastecida, rica, que chegou até ele e disse: minha filha está para morrer, não tem jeito. Era Jairo, um dos principais. E simplesmente falou: vamos na minha casa para você orar, fazer qualquer coisa pela minha filha. E Jesus começou a ir com ele. Só que Jesus pegou uma rota que demoraria muito tempo para chegar, mas também tinha um propósito. Quando ele passa em frente de um lugar, Levítico parece meio pesado, mas chama Vale dos Imundos, ou algo parecido, dependendo a sua Bíblia, a sua tradução. Mas é uma mulher, quando ela estava no período da menstruação, ela era tirada dentro da sua casa. Era retirada e era colocada nesse lugar. E nesse vale ela ficava junto com outras, até chegar o período dela ficar pura novamente. E ela ia com 2 pombinhas, uma rolinha, levava ao sacerdote, ele fazia um sacrifício, orava por ela, só assim ela poderia voltar para sua casa. Só que alguém que tivesse uma enfermidade de um sangramento ou algo parecido, teria que ficar nesse lugar. E lá tinha uma mulher, que por 12 anos tinha uma enfermidade. É tão forte a enfermidade dela que a Bíblia não fala o nome dela, mas que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. Ela não é a mulher do fluxo de sangue. Ela é uma mulher que tinha um nome. Ela é uma filha de Deus. Mas nós temos esse hábito de colocar o apelido, de sempre nós falar, né? Fulano é aquele disso, é aquele que faz isso e isso na vida. Isso é hábito nosso. Essa mulher também tinha. Gastara tudo que tinha. Mas Jesus sabia quem era ela. E Jesus estava caminhando para o milagre de Jairo, não da mulher do fluxo de sangue. Ele estava caminhando para o milagre de Jairo. Só que passou próximo desse lugar. Então, ela não podia sair de lá de dentro, nem podia tocar em ninguém. Se ela tocasse alguém, ela seria apedrejada. Porque na convicção dele se tornaria imundo aquele que ela tocasse também. Então agora você pensa uma mulher raquítica, magra, anêmica, fraca, talvez pegando todo o resto da sua energia e decidindo: ou eu vou atrás do meu milagre hoje, ou nunca mais vou ter uma oportunidade dessa. E ele simplesmente passou, e Jesus andava com multidão, não é passar e simplesmente tocar. Os estudiosos dizem que ela andou dias atrás dele, dias, encapuzada, com uma roupa para que ninguém visse, porque se alguém a conhecesse ia gritar: imunda, e ela seria apedrejada.
Mas ela foi caminhando. E quando viu a oportunidade, imagina o que é uma pessoa disputando força com homens, mulheres sadios. E na convicção dela, ninguém falou para ela, mas ela deveria já, pensa, as mulheres chegar lá no vale e dizer: tem um novo profeta caminhando em Israel. Tem um novo profeta que está fazendo um milagre. Daqui a pouco essa mulher ia embora, voltava outra e dizia: olha, tem um profeta chamado Jesus de Nazaré. E ele está fazendo isso, e ele ressuscitou um menino. Ele ressuscitou, ele está fazendo um milagre, os coxos estão andando, os cegos estão vendo. Glória ao nome de Jesus. Imagina a força da palavra das pessoas para quem estava precisando. Aí de repente essa pessoa diz: eu preciso encontrar esse Jesus. Ele é a minha única esperança. E quando você se encontra em um lugar, em uma posição que não tem mais recurso, é só Jesus por você, os grandes milagres acontecem na sua vida. As grandes coisas acontecem, não é quando tudo está bem, mas é quando tudo vai mal. E você fala: se Jesus não me ajudar, se Ele não estender a mão, para mim acabou, não tem mais jeito. Nesse momento que você alcança os maiores milagres da sua vida. E nós estamos falando aqui da reunião de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Mas para você entender que tudo para Jesus tem propósito. E ele passou e essa mulher acreditou, porque para você servir esse Deus, para você caminhar, não adianta eu te convencer, você tem que crer é pela fé, e a fé é dom de Deus. Se você está aqui ouvindo e acreditando que isso pode ter, ou possa ser algo de Deus, é porque Deus já te escolheu e colocou a fé dentro do seu coração, porque sem fé é impossível adorar a Deus, você entende? Mas e a Bíblia também diz que a fé é dom de Deus. Então se você acredita, por mais que a sua vida possa não estar da forma que você gostaria, mas se você está aqui acreditando que pode ser Deus que está falando contigo, é porque Deus te trouxe nesse momento aqui, nesse culto, para falar com a tua alma. Glória ao nome de Jesus. E ela acreditou, porque você precisa acreditar. Se você espera algo de mim, e você espera algo da tua mãe, do teu pai, de alguém que está do seu lado, a maioria das vezes você vai se frustrar. Você vai se magoar com pessoas, você vai machucar com pessoas que te amam e também vai machucar pessoas que você ama. Você vai viver em uma vida de frustração desde quando você coloca a sua força, a sua energia, o seu pensamento, a sua crença em cima de um homem. Não faça isso, você vai complicar a sua vida e complicar a vida dele. Compartilhem da vida em um todo, ajudem, orem um pelo outro, profetizem, anunciem. Mas a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Essa mulher que há 12 anos estava sofrendo, ela conseguiu ir caminhando e ela pensou consigo, não tinha promessa nenhuma, ela pensou consigo: se eu tocar na orla. Os judeus andavam com a sua vestimenta e tinham umas trancinhas que ficavam embaixo da sua vestimenta, e normalmente só os mestres andavam com essa roupa, e ela saiu andando e ela disse: se eu tocar, eu serei curada. Jesus, quando você lê esse texto lá, Lucas 15 eu acho, quando você lê lá, você vai ver, Jesus não quis curá-la. Quem a curou foi a fé dela que tocou em Jesus. E Jesus caminhando, Jesus nem a viu. E ela conseguiu tocar, imagina, andando dias para tentar tocar nas roupas de Jesus. E ela conseguiu tocar. A Bíblia diz que na hora, no mesmo instante, ela ficou curada. Glória ao nome de Jesus. Hoje Deus tem cura para você aqui dentro. Hoje Jesus te trouxe aqui. Você que entrou aqui, Deus sabe com quem está falando. Você está aleijado e aleijada espiritualmente. Você está coxo, não consegue andar mais. Você não está conseguindo caminhar, mas Deus, hoje, Ele te cura dessa enfermidade aqui. Hoje Deus vai te curar, você vai conseguir andar, caminhar, correr. Essa mulher continuou. Quando ela tocou, foi curada, Jesus parou. Para vocês verem como que estava a multidão em volta de Jesus, que ele falou: alguém me tocou. O discípulo logo falou: mas que negócio é esse? Alguém me tocou? Você não está bem, não é possível, todo mundo está te oprimindo. Numa época que não se ouvia profeta já há muito tempo, já não se ouvia milagre há muito tempo, e alguém começa a fazer tantos milagres, imagina, quem não queria?
Então quer dizer que todo mundo estava oprimindo ele, apertando, tocando. Mas por que ninguém recebia o milagre? Porque todo mundo estava perto dele, apertando, encostando, mas ninguém recebeu o milagre. Mas quando essa mulher tocou, ele parou e disse: alguém tocou em mim. Glória a Deus. Porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. O que essa mulher usou que você pode usar hoje? O que essa mulher usou que você pode usar nesse culto? Está esperando que eu pegue uma bandeja e passe para você, dizendo: olha, o teu milagre está aqui, estenda a mão. Deus já me mostrou a tua vida, seu CPF, seu RG. Pega aqui o teu milagre. Está esperando, está enganado. O Espírito Santo está aqui, Jesus Cristo está aqui. Qual é o nível da tua comunhão para você alcançar o teu milagre hoje? Qual é o nível da tua comunhão para você tocar em Jesus de uma forma que Ele não tenha como não te responder? Talvez hoje, pela tua comunhão, Deus entrará dentro da tua casa com providência. Transformará a sua vida. Mas você precisa começar a caminhar a partir desse momento. Mesmo que todas as vozes digam para você: não compensa, não adianta, você não vai conseguir, você já ouviu, você já passou por isso, já passou por aquilo. Você precisa vencer hoje a opressão de todas as vozes na sua mente para você alcançar o milagre de Jesus. Agora imagina, a Bíblia diz que ela estava tremendo, fraca há dias. E ele olhou e perguntou, e ela por um momento se calou, e com muito medo se aproximou tremendo e disse: foi eu que toquei. A resposta: vá em paz, tua fé te salvou. Glória ao nome de Jesus. Talvez você não entendeu, ele não está falando tua fé te curou, a tua fé te salvou. Além de curada, alcançou a salvação. E por meio do quê? Por meio da fé. A tua fé, a tua fé, a tua fé. O diabo, o mal, as trevas, do jeito que você entender que ele é, ele quer arrancar a fé do teu coração. Ele quer tirar a esperança de você. Ele quer arrancar tudo que você tem. Mas você, enquanto você estiver a chama no seu coração, acreditando em Jesus Cristo, tudo pode acontecer na tua caminhada. Pessoas ficam pobres, ficam ricas, enfermas, vencem um câncer, vence isso, vence aquilo. É normal, acontece. Mas quando a pessoa desiste, não tem quem possa fazer nada por ela. Imagina ela voltando. Talvez ela nem passou naquele vale novamente. Talvez ela só passou para despedir de alguém. Ou talvez nem passou. Imagina ela chegando depois de 12 anos na casa dela. Tudo tinha um propósito. E você lendo, você percebe que esse Simão... O relógio não para, né? Vamos chegar no Simão agora. Esse Simão é um fariseu, não é Simão Pedro, o Pedro que nós conhecemos da Bíblia, não. É um fariseu. E quando você começa a ler, você vê que Deus, que ele fez um convite a Jesus e que Jesus aceitou esse convite. E você entendendo um pouco, você vai pensar, tem algo a mais aí. Ele não aceitaria esse convite. E quando você começa a ler, você percebe que a Bíblia é rica em informação e ela diz que assentou-se à mesa. Quem que se assenta à mesa? Uma pessoa normal. Nessa época, quando você convidava um mestre, um rabi, um profeta, um sacerdote, ele não se assentava à mesa. Você colocava ele no lugar de honra na mesa. Mas para Jesus não. E começou ali, e a Bíblia diz que esse fariseu, ele queria experimentar Jesus. Então ele trouxe ele para próximo, para conversar. Mas no seu coração já o tinha julgado. E Jesus começou como um culto. Como um culto que convida Jesus. Um culto que convida Jesus, mas é aquele culto sem graça. É um culto que não tem glória. É um culto, sabe,
insosso, sem sabor. É um culto que Jesus está, mas não se manifesta. É um culto que, mas Deus está, só que Ele não manifesta. E Jesus lá, os seus discípulos naquela mesa, e de repente, presta atenção, de repente um barulho. Alguém entra desesperada. Naquela reunião não podia mulher participar. Não podia mulher entrar. Só homens. É assim que o culto era permitido. E tinha a quantidade certa e eles estão ali para fazer. De repente essa mulher chega com um vaso de alabastro. Alabastro não é o perfume, é a matéria-prima do vaso. Só se tinha um unguento valiosíssimo dentro de um vaso desse. E ela entrou correndo e foi aos pés de Jesus. E ela chegou nos pés. Agora você imagina, se é uma mesa normal como nós conhecemos hoje, e alguém fica nos pés de alguém, é algo desconfortável. Mas essa mesa que Jesus estava sentado, não era uma mesa como nós conhecemos, mas era uma mesa mais próxima do chão, onde a pessoa senta e os pés ficam para trás, sabe? Quando você senta meio de lado no chão e os pés ficam para trás, é dessa maneira que Jesus estava sentado. E ela chegou por detrás e começou a chorar nos pés de Jesus. Glória a Deus. Não falou nada, só começou a chorar. Começou a chorar, pegou o vaso com unguento, ungiu os pés do Senhor. Chorava, regava os pés do Senhor com as suas lágrimas e com os seus cabelos ela enxugava. Simão, o fariseu, logo já julgou Jesus. A Bíblia diz que ele disse no coração: se esse fosse profeta, julgou os dois. Se esse fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora e não permitiria ser tocado por ela. E Jesus, conhecendo o coração e os pensamentos dele, disse: Simão, uma pergunta eu tenho para fazer para você. Tinha 2 devedores. Isso, quando Jesus te pergunta algo, é porque ele já desembanhou a espada e já colocou no pescoço. E aí você tem que tomar cuidado, porque a tua resposta é a sua sentença. Aleluia. E o anjo já engatilhado, e ele perguntou, tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro devia 50. Ambos foram perdoados. Os 2 foram perdoados. Quem vai amar mais? Quem vai ter mais amor? E ele respondeu a sua própria sentença. Eu creio que é aquele que mais foi perdoado. Ele não entendeu que o que Jesus estava perguntando é: Simão, tem 2 devedores, porém ambos não conseguem pagar sua dívida. Um que deve 500 é essa mulher, e outro que deve 50 que é você, mas ambos não conseguem pagar. Só eu consigo pagar o preço da vida eterna de vocês 2. Só eu consigo dar vida eterna para vocês. Só que eu vim na tua casa para te oferecer a vida eterna, te oferecer, mas você não me amou. Eu entrei na tua casa, e desde quando eu entrei você não me honrou. Eu entrei na tua casa, nem água para os meus pés você não trouxe. Ela não cessa de regar com lágrima e enxugar com cabelo. Deus começou a fazer o comparativo de 2 pessoas. O religioso fariseu e o pecador que se arrependia dos seus pecados. Aleluia! Começou a fazer o comparativo de quem amava mais. Começou a discorrer para ele o que era cada coisa em seu lugar. Eu entrei na tua casa. E nem ósculo você me deu. Ela não cessa de beijar os meus pés. Unguento para minha cabeça,
você não me deu. Ela ungiu os meus pés. Glória ao nome de Jesus. E Jesus dizendo: é mais uma que eu vou salvar hoje. Glória ao nome de Jesus. É mais uma que eu vou salvar. É mais uma alma que entra para a minha glória. Deus está montando aqui a palavra, está te falando da palavra, mas o que Ele está dizendo não é bem da mulher que ungiu os pés de Jesus. Ele está falando sobre a tua vida hoje. Ele está falando sobre a tua história, sobre os projetos que Ele tem para você. Ele sabe por que você entrou aqui, o porquê você já vem aos pés de Jesus, o porquê você já vem chorando aos pés dEle. E Ele está te dizendo por a resposta da indagação que você entrou aqui dentro: eu nunca te mandarei embora sem um abraço, sem o meu amor, sem um beijo, sem eu pegar você no colo, sem eu te dizer o quanto que eu te amo. Aumenta o teu glória da tua boca, sinta a essência do Espírito Santo mergulhando dentro de você. Não tem nada, não tem treva, nada que impeça de Deus hoje começar um grande milagre. Haverá restauração aqui dentro hoje. Aleluia! Aleluia, quem não andava vai começar a andar, quem não cantava vai cantar, quem não falava já vai sair falando, quem não estava já sentindo a esperança, vai sair daqui cheio de esperança no coração, dizendo: Deus me ama, amandosu que anda aí, anaio. Aleluia, eu entro aonde precisar entrar, no teu casamento, na tua vida, mas todos os demônios que impedem da minha graça chegar até você, hoje eu arranco ele do teu caminho. Oh, alma, oh rosa preciosa minha, aleluia. Aleluia, quanto tempo eu não te tomo na tua boca, não sinto glória, a linguagem manifestando, a minha glória te envolvendo. É quanto tempo que eu quero te encontrar, quanto tempo eu quero te abraçar, é quanto tempo eu quero te tocar. A minha saudade eu mato hoje de você, aleluia. Mas é hoje que eu vou te abraçar, é hoje que eu vou provar para o inferno inteiro, é que eu te amo e nunca te deixei, é hoje que eu provo para o inferno inteiro que eu nunca vou te deixar. Você não é um projeto falido, mas é um projeto meu, aleluia. Sou eu que escrevi, sou eu que estou escrevendo. Deus já disse: vai vencer, você vai vencer. Já disse que a salvação faz parte da tua vida, eu vou te salvar. Aleluia. Olha, Simão. Glória ao nome de Jesus. O seu culto, Simão, o seu culto não serve para mim. Em outra parte diz: vocês dão os dízimos do cominho e da hortelã. O que é o cominho, sabe? Da hortinha que tem no fundo de casa, vocês arrancam e até disso vocês me dão os dízimos. Mas que adianta dar o dízimo? Se o coração de vocês estão trancado, são sepulcro caiado, estão podre por dentro. Mas hoje aqui dentro dessa comunidade, o Senhor está prometendo pelo Espírito Santo: as tuas feridas, as tuas gangrenas eu vou curar hoje aqui dentro. As tuas machucaduras espirituais, as palavras que disseram que não tem jeito, Deus está dizendo: tem jeito para você. Eu sou o teu jeito. Eu, Jesus Cristo o Nazareno, hoje mais uma vez Ele está aqui dizendo: eu sou a tua condição, sou a tua salvação. Eu sou o que você precisa. Glória ao nome de Jesus. Olha, Simão, o seu culto a partir dessa era não serve mais. Não serve mais porque eu estou atrás de um povo específico. Não é um povo que não tem defeito, mas é um povo que me adore em espírito e em verdade. Não é um povo que não tropece, que não caia, que não fale. Mas é um povo que quando tropeça vem a mim de joelho dizendo: me ajuda, que eu não aguento ficar sem o teu espírito dentro de mim. E ele falando,
E a mulher enxugando os pés com os cabelos. O sacerdote foi instituído para levar algo para Deus. O sacerdote ele foi instituído para retirar do homem e levar para o céu. Então ele pega o teu sacrifício e leva para Deus e apresenta diante do altar. O sacerdote nessa época, a comunicação e o cumprimento era um beijo na face, porém não se dobrava. Era bem justo. Esse era o cumprimento de um sacerdote. E ele não cumprimentou Jesus assim. É o que Jesus está cobrando. Como sacerdote você não me reconheceu. O profeta é diferente. Ele tira do céu e traz para a terra. Ele é mais honrado do que o sacerdote no mundo espiritual. Porque ele não tira do homem e leva para Deus. Mas ele tira de Deus e traz para o homem. Ele tira de Deus a revelação. Ele tira de Deus o milagre e traz para a terra, como Elias. Para esse o cumprimento era diferente. Era no punho um beijo, já se dobrava metade do corpo. E ele disse, você não fez isso por mim. E o último era o rei, que quando ele era cumprimentado, quando ele se levantava do trono, todos colocavam o rosto na terra. E quando alguém estava sendo julgado, e era estendido o cetro, e havia misericórdia, e havia benevolência com essa pessoa, ela vinha até o rei, e prostrado beijava os seus pés. Ouço o barulho do vento do Espírito, entrando dentro da sala de reunião, e tomando aquela mulher e dizendo, eu prestarei culto a Jesus hoje. Não te reconheceram como Jesus. Pegou a pecadora e levou para os pés. Ele é rei, glória. Rei é rei dos reis. Unge os pés, beija o pé dele, aleluia. O que você precisa ele tem. E ele olhando para a mulher disse, eu tenho. Mulher, qual que é a sua questão? O que você quer? Você me reconheceu como rei, o que você quer? É pecado? Estão perdoados todos os teus pecados. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Isso Jesus dizendo. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso é o que ele disse. É o que ele disse, não percam a comunhão, deixa. Jesus está salvando essa noite. Se importe só com a palavra. Se importe só com o que Deus está tratando. Se importe só com o que Deus está falando aqui. Qual é o preço de uma alma? Qual é o preço de um coração contrito e abatido? Qual é o preço de alguém que acha que não tem mais esperança? Vocês sabem o que é uma pessoa pegar um saco, colocar nas costas e sair para uma rodovia? E muitas vezes porque acha que não tem mais jeito a sua vida. E outros, e outros, e outros. Mas Jesus, Ele te escolheu não para te perdoar uma vez, mas quantas vezes for necessário, porque Ele te amou de tal maneira, que Ele já fez promessa que nunca vai te deixar. E Ele está te perguntando o que é que você quer, o que é que está te faltando, o que você precisa. O que é? Jesus está com as mãos estendidas para você, dizendo para você, deixa eu tocar na tua alma hoje. Deixa eu tocar no teu coração hoje. Deixa eu curar as tuas enfermidades. Hoje você vai sair daqui uma nova pessoa em Jesus Cristo. Não tem nada que ninguém possa falar, nem te condenar e nem te absolver.
Somente o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus pode fazer isso por você. E Ele está aqui hoje com as mãos estendidas para você. Ele está com as mãos estendidas por você, dizendo: o meu amor é tão grande por você. Eu hoje quero restaurar a sua vida. Só quero te perguntar se você ainda quer caminhar comigo. Se ainda você quer viver comigo. Se você ainda tem condição de viver os sonhos que eu planejei para você. Glória ao nome de Jesus. E se você tem, hoje, Deus está te falando: eu também tenho sonhos para você. E muitos deles você ainda não sabe. Muitos deles você ainda não sabe o que eu tenho para você. Fique de pé comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a luz de oração.